Em livros que li e indico, hoje nós vamos falar de um livro que eu li recentemente, da Odete de Barros Motte, e o livro que eu estou indicando é Justino, o Retirante, que é este livro aqui. Justino, o Retirante, de Odete de Barros Motte. E eu li porque eu tenho mania de ir pegando livros, a minha biblioteca eu vou colecionando livros, eu tenho mania de colecionar livros. Muitas pessoas acham que colecionar livros passou, está ultrapassado, mas tem gente que coleciona tampinha de garrafa, tem gente que coleciona latinha de cerveja. Eu coleciono livros. E aí, quando eu estou sem um referencial às vezes para ler, eu vou lá e pego da minha biblioteca algum livro e eu me interessei porque eu estou procurando livros para indicar também para jovens nessa faixa etária de 10, 11, 12 anos. Porque essa faixa etária, as crianças e os jovens, os pré-adolescentes, gostam muito de livros de aventura. E este aqui, Justino Retirante, é uma bela aventura. Só que a Odete, que é uma escritora das mais importantes nesse gênero de literatura infanto-juvenil, ela cria um cenário, um romance, a partir de uma perspectiva real. Retirantes são aquelas pessoas nômades que saem de uma região para outra, fugindo da seca no sertão do Nordeste. E este cenário ele é comum em várias regiões do Nordeste. A gente acompanha muito pela televisão. E Justino é um garoto que teve que sair da casa dos seus pais, aí os seus pais vêm a falecer e ele segue o trecho junto com um bando de retirantes que está em direção a uma terra que tenha mais prosperidade de água, ali perto da beira do São Francisco. Eu já tive fazendo trabalhos em Chorrochó, no norte da Bahia, e eu vi essa realidade de perto. O Rio São Francisco passando a 40 quilômetros de regiões que as pessoas passavam fome pela seca, né? Então essa questão é muito atual. E a Odete, ela é uma escritora que ela, depois que ela estudou, ela casou e ela teve 8 filhos. Então até então ela contava, ela era uma ótima contadora de história para os filhos. E ao contar as histórias para os filhos dela, 8 filhos, ela foi treinando essa coisa de pesquisar, de investigar literatura. E esta Odete, ela conseguiu, depois que os filhos já crescidos, editar seu primeiro livro, né, que foi em 1949. Este aqui é pela editora Atual, que é uma editora que também tem muitos livros, né, para crianças, adolescentes. Mas ao ler, eu li esse livro mês passado, gente. Ao ler, eu tive uma sensação muito agradável. Eu fiquei emocionado, porque o Justino, ele segue o trecho e o guia dele é um cego, retirante também, vê se pode, na Caatinga, né? Aí ele chega em uma cidade e o cego vai embora e consegue deixar ele com uma dona de uma pensão. E nessa pensão ele começa a comer melhor. E ele faz os serviços para a mulher nessa cidadezinha do sertão ali do Nordeste, né? Na região ali da Bahia, no norte da Bahia. Aí ele vai e essa mulher ela tem que ajudar um outro irmão também que perde a esposa, que muda para uma cidade mais próspera porque tem a margem do Rio São Francisco. E esse garoto começa a estudar naquelas escolas de incentivo, né, jovens e adultos, naquela turmas noturnas, porque ele já tinha uma certa idade, ele já era jovem e não tinha estudado nada. E aí ele começou a estudar, começou a ler, começou a escrever, até que um dia ele desperta em querer fazer medicina para virar médico da cidade lá onde ele morava. E aí ele encontra um professor também, que era professor de sociologia, que era pesquisador de uma universidade de São Paulo, que foi fazer pesquisa lá na região de São Francisco, na Caatinga, pesquisar o sertanejo, pesquisar também os retirantes.
E esse senhor ajudou muito, esse pesquisador ajudou muito o Justino a estudar e a passar na faculdade, quer dizer. É muito interessante, o filme é um filme praticamente, né? Eu acho que esse tipo de livro daria um filme tranquilamente. Então, Justino, o Retirante, de Odete Barros Monte. Um livro que eu indico principalmente para você, mas indico também para você que tem filhos nessa idade, 10, 11, 12 anos, que gosta de livros de aventura e, além de ser um livro de aventura, ele não está descontextualizado da questão do Brasil. Você ensina também o jovem que vai ler um tipo de livro desse a viajar na história do Brasil e na realidade brasileira, para não ficar desconectado. Tem jovem aí que não sabe onde que é o norte, onde é o sul, não sabe onde fica Bahia, onde fica Ceará e assim por diante, né? Até o ministro de comunicação atual do governo Bolsonaro disse que Amazonas é um dos redutos da Mata Atlântica. Ele faltou das aulas de geografia para saber onde que é a Mata Atlântica, né? Jogou a Mata Atlântica lá para o Amazonas. Então você vê um sujeito que foi nomeado ministro comete essa gafe, né? Então aqui é uma boa dica para professores, alunos aí de quinto ano, sexto ano, sétimo ano, até o oitavo ano. É uma boa dica e que também para você, viu? Pai, mãe, professores. É um livro assim, eu chorei no final desse livro. Uma história de superação que essa escritora Odete conseguiu colocar muito bem nas escritas, no papel. Também, né? Contando histórias e histórias para os filhos, 8 filhos, e depois já que os filhos crescem, que ela começa a desenvolver a escrita e se torna uma grande escritora. Esse livro foi contemplado com o prêmio Monteiro Lobato e também tem prêmio internacional. Você vê a qualidade desse texto, e um texto muito simples. E para encerrar aqui, eu só vou ler um trecho, né? Se eu conseguir ler bem. Canindé de São Francisco foi uma surpresa, tanto para o menino como para a dona Severina. Ele já está indo para essa região na beira de São Francisco. Já estamos na página 112 de um livro aí de 140 páginas. Então já estamos chegando ao fim da história. Acostumados com a vida simples, quase de fazenda, de Croebeiro, onde todos se conheciam lá em Croebeiro, amigos e parentes, não podiam imaginar tanta gente a caminhar, a passar umas pelas outras, estranhos e indiferentes. O movimento do trânsito, carrocinhas cheias de verdura, jegues com cacoaçás, transportando mangas, cajus, mandiocas. Que milagre seria esse? Abrir as torneiras e fazer jorrar a água, que ia espirrar, né? Fria e agradável, tocar um botão na escuridão e acender uma luz, coisa que ele não tinha na cidade onde ele estava morando, que aí era bem sertãozão. Na beira do rio, a cidade já era mais próspera e tinha mais habitantes, era mais movimentada. É aqui que ele começa então a direcionar os seus estudos para a medicina. É muito bacana, tá, gente? Vale a pena ler. Aí fica aqui então, livros que li e indico. E essa história aqui, Justino o Retirante. Até a próxima dica e espero você lá no meu próximo livro que eu vou estar indicando, no próximo vídeo. Um abraço, até lá!